Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje vamos conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado Carlos Gianazzi tem um longo serviço prestado aos servidores públicos e à população através do próprio serviço público. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje conversando com o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado Carlos Gianazzi foi diretor de escola, professor universitário, mestre em educação, doutor em história pela USP, vereador da capital de 2001 a 2007, chegou a ser candidato a prefeito de São Paulo em 2012 e foi reeleito em 2014 para seu terceiro mandato com quase 165 mil votos. Carlos Gianazzi vem fazendo uma longa trajetória política na base da defesa consistente da educação e da luta constante por mais investimentos públicos no setor. Sempre atuou ao lado do magistério por salários mais dignos, formação continuada, condições adequadas de trabalho de professores e das demais carreiras do funcionalismo público. Na verdade, o deputado indiretamente trabalha muito pelo serviço público, portanto, para você, cidadão. Porque através do trabalho que faz, da luta que faz com os servidores públicos, é pensando exatamente na boa prestação do serviço público, não é isso, deputado? Exatamente. Primeiramente, Góes, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez no seu programa. E você falou bem, quando nós defendemos a valorização dos servidores públicos, nós estamos valorizando, na verdade, a própria população, que merece um atendimento de qualidade nos serviços públicos que são oferecidos a ela, como educação, saúde, o trabalho da justiça, o trabalho da segurança pública. E esses serviços só serão oferecidos com qualidade se nós tivermos servidores valorizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho, da dignidade, do reconhecimento. Por isso que a nossa luta é sempre na defesa dos servidores públicos, de todas as categorias profissionais. E com a crise que o país está neste momento, e que os estados estão também entrando numa grande crise, sofre mais ainda o cidadão em razão dos servidores públicos serem os primeiros a serem castigados por tudo que está acontecendo na economia, né, deputado? Exatamente, Góes. Acho que você falou tudo. As primeiras vítimas do ajuste fiscal, né, desse movimento dos governos de cortes de direitos previdenciários, salariais, sociais, eles são canalizados, esses cortes, para os servidores públicos. Ou seja, os servidores públicos são as primeiras vítimas do ajuste fiscal. Depois vem a população usuária dos serviços públicos, depois a classe média, né? Então, ou seja, a sociedade como um todo é a mais penalizada, mas sobretudo os servidores em primeiro lugar, porque o governo tenta fazer o arrocho salarial, a compressão salarial, e hoje nós estamos vivendo com esse ajuste fiscal o confisco salarial. Por exemplo, aqui em São Paulo, o governador Alckmin já anunciou que não vai reajustar os salários dos professores, não vai repor as perdas inflacionárias dos professores da rede estadual, que fizeram uma greve de 92 dias, e o próprio governo se comprometeu durante a greve a enviar um projeto para a Assembleia Legislativa parcelando o reajuste até 2018. Mas ele voltou atrás nesse momento e disse que, por conta da crise do ajuste fiscal, não vai dar um centavo de reajuste salarial. Você me mostrou agora, Góes, um comunicado do Tribunal de Justiça, assinado pelo presidente do TJ, preocupante, porque ele disse que também tomará, ele ameaça aí,
tomar medidas severas em relação à crise econômica. E nós entendemos aí o recado, que ele vai tomar alguma providência contra os servidores do judiciário, que já são servidores que têm os salários arrochados, defasados, que trabalham em condições precárias, que são vítimas do adoecimento, que têm uma carga estafante de trabalho, como vocês tanto aqui têm denunciado, e nós também na Assembleia Legislativa. Então o quadro é muito difícil, os servidores devem estar mobilizados e não aceitar nenhum tipo de retirada de direito. E nós estamos preocupados, porque já se ventila no Congresso Nacional e o governo federal também já fala numa possível reforma da Previdência. E reforma, você sabe, Goza, reforma é sempre contra os trabalhadores, sempre contra os servidores. Nós já tivemos reformas da Previdência, pelo menos duas, a da emenda 20 do Fernando Henrique e da emenda 41 do Lula, e ambas penalizaram imensamente os trabalhadores da iniciativa privada e também os servidores públicos. E a coisa tende a piorar, né? Você falou do tribunal, o tribunal fala realmente de necessidade de contenção de gasto e aguardando suplementação de recursos orçamentários para poder fazer andar os judiciários. Mas quando ele fala fazer andar o judiciário, ele está falando com certeza que se vier corte em cima do servidor público. Com certeza. Eu acho que aí, se ele fizer algum corte, ele tem que dividir o corte, sobretudo com a magistratura também. A magistratura tem privilégios, recebe os seus atrasados, e os servidores não. Então é hora agora de fazer, se vai cortar, tem que cortar de uma forma justa, sobretudo cortando de quem tem mais e quem ganha mais, que é a própria magistratura. Então nós somos contra retirar direitos e arrochar mais ainda os salários dos nossos servidores. Nós estamos preocupados, Gozi, porque alguns estados já estão quebrando. Você vê o Rio Grande do Sul, está parcelando o pagamento dos servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos professores. Acabamos de assistir uma grande greve no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado forte, um estado rico também. Nós tememos que essa crise venha também para o estado de São Paulo, até porque o governador Alckmin, que já editou um decreto proibindo reajuste salarial para os servidores, e um outro que saiu recentemente proibindo a chamada e a contratação de concursados, pessoas que já foram provadas, chamadas para assumir seus cargos, e pessoas que entraram pela porta da frente dos serviços públicos, estão sendo proibidas de assumir os seus cargos agora. Professores, médicos, pessoal da segurança pública, do sistema prisional, o TJ parou tudo, porque ele está fazendo ajuste fiscal contra os servidores públicos. O TJ acabou de ter uma situação interessante, que era daqueles auxiliares, daqueles agentes trabalhando em cartório, prestando concurso para realmente passar a ser escrevente, já que faz a função de escrevente. E o nosso medo é que isso agora aconteça, de não dar posse a esses novos escreventes, exatamente em razão do decreto do governador e em razão daquilo de contenção de gastos que o presidente do tribunal está falando. Exatamente, foi uma luta histórica de vocês, dos servidores do Judiciário, desde 2013, quando o projeto chegou na Assembleia Legislativa, vocês estiveram lá na LESC mobilizando, peregrinando, até que nós aprovamos o tal do PLC número 12, PLC 12 de 2013, que transformou os cargos de agentes em escreventes. Foi uma vitória histórica para a categoria, para as entidades, para vocês que estavam mobilizados. Agora é inconcebível que o TJ não execute a lei que nós aprovamos. Ele tem que agora fazer a transformação e pagar corretamente, fazendo a transformação do cargo, mas também pagando, investindo os recursos necessários. Porque a lei foi aprovada, foi sancionada pelo governador, a lei já entrou no ordenamento jurídico do Estado de São Paulo, então tem que fazer cumprir a legislação. Aliás, falando em projetos, são pelo menos 3 projetos, os 3 últimos projetos que o senhor trabalhou muito com os servidores e tivemos vitória, né, deputado? Exatamente. Esse, o 12, o 56, que passou os oficiais de justiça para nível universitário, que aliás é uma coisa que no Brasil inteiro já estava acontecendo, né? Que não. Faltava São Paulo. Em Minas. São Paulo e Minas. Quem sabe Minas agora... mudou o governo. Exatamente, mudou o governo e que os oficiais todos... Porque realmente o trabalho de um oficial de justiça, assim como o do escrevente, porque agora nós vamos iniciar um trabalho também, falamos ontem numa reunião com o tribunal, também para que encaminhe uma lei
transformando o cargo de escrevente técnico judiciário em nível universitário. Então é a próxima. O deputado pode se preparar, mais uma briga para o senhor fazer lá na Assembleia. Você falou bem, além do PLC número 12, que nós aprovamos no final de 2014, agora nós conseguimos aprovar recentemente o PLC número 6, dos psicólogos e assistentes sociais, também uma luta dos servidores, muita pressão, e o PLC número 56, que foi o mais recente, que instituiu o nível universitário para os oficiais de justiça. Apesar que isso foi prorrogado para 2018, uma vacatio legis que foi através de um acordo feito, foi o possível dentro desse cenário, mas foi uma vitória porque a Assembleia Legislativa não está votando nenhum projeto que beneficie os servidores. Esses dois foram os únicos projetos praticamente aprovados que beneficiam os servidores e aí os servidores do Judiciário. Mas os projetos só foram aprovados porque houve muita mobilização dos servidores, muitas manifestações e pressão em cima dos deputados. É um trabalho incansável do senhor, deputado, nós contribuímos, que os servidores realmente reconhecem a sua força lá dentro da Assembleia Legislativa. O 6, inclusive, é a admissão de psicólogos e assistentes sociais, que era uma deficiência, aliás, foram poucos ainda os cargos, porque, na verdade, há uma deficiência enorme de assistente social e psicólogo no Tribunal de Justiça. Exatamente, mas nós vamos continuar pressionando, viu? Independentemente da crise, do ajuste fiscal, os servidores devem estar organizados e fazendo pressão, dizendo: nós não vamos pagar por essa crise. O governo tem que pagar, os rentistas, o sistema financeiro, quem produziu a crise que pague por ela. Os trabalhadores não podem pagar a crise que foi produzida pelos governos, pelos banqueiros, pelos grandes grupos econômicos, eles que se virem para pagar essa dívida, nós não. Uma preocupação muito grande nossa também, deputado, que já está anunciado no federal e deve chegar no estadual, é aquele servidor que já tem tempo de aposentadoria, mas que fica ainda trabalhando, o abono de permanência, porque enquanto ele permanecer, ele não paga os 11% da aposentadoria, porque já é um absurdo que o servidor se aposenta e tem que pagar 11% depois de aposentado. A gente fala, mas acho que às vezes o público não percebe tanto assim. O servidor público é o único que depois de aposentado continua pagando pela sua aposentadoria. Não é 11% sobre tudo que ele ganha. Não é sobre 10 salários, não, é sobre tudo que ele ganha. E esse abono permanência saindo, deputado, uma enormidade de servidores não tem por que ficar no local de trabalho, vão se aposentar. Ora, nós temos a proibição de novas contratações. Isso. E esses servidores, como é que vai ficar o Estado? Então, isso é muito grave. A presidente Dilma, nesse pacote de ajuste fiscal contra os trabalhadores brasileiros, contra a população, que ela mandou agora para o Congresso Nacional, uma das propostas é o fim, ela vai mudar a Constituição, vai acabar com o abono de permanência. E com isso afeta os estados e municípios também, é geral, porque é uma mudança na Constituição Federal. Então nós vamos perder também o abono de permanência aqui no Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, nos estados, municípios e Distrito Federal, não só na União. Então o que vai acontecer? Muitos servidores vão sair dos serviços públicos, não haverá novas contratações, não haverá novos concursos públicos, então a população vai pagar, porque ela vai ficar sem o atendimento desses servidores. Então uma verdadeira afronta que ela vai cometer, um crime contra os servidores, mas sobretudo contra a própria população. E você falou bem, já é muito grave o servidor ter que pagar pela sua aposentadoria após já ter contribuído. Ele já contribuiu, ele não tem que pagar mais. O Brasil é o único país do mundo que tem essa metodologia, que foi uma herança do próprio governo Lula em 2003, 2004, isso, exatamente. 2003. Foi aprovada a emenda 41, nós fomos totalmente contra, fizemos grandes mobilizações, mas inclusive essa emenda foi financiada com dinheiro do mensalão, segundo o Supremo Tribunal Federal. Os deputados foram comprados pela Casa Civil, pelo governo do PT, para votar contra os trabalhadores. Ou seja, é um absurdo que o mensalão tenha sido utilizado pelo governo do PT para comprar deputados para que votassem contra os servidores públicos. Isso aconteceu, e quem diz é o Supremo Tribunal Federal, que julgou o mensalão
o caso tão famoso no Brasil e no mundo. Então, são duas aberrações. A própria existência da emenda 41, que nós queremos agora modificá-la com a PEC 555, que vocês estão no movimento forte. Que está difícil de entrar em plenário. Exatamente, porque agora com ajuste fiscal, mas tem muita mobilização de servidores. Então, isso é uma aberração jurídica e política e social. Mas fora isso, agora a presidente Dilma vai fazer um novo ataque aos servidores, acabando com o abono de permanência. Aliás, acabando com abono de permanência, congelando salários, e na verdade quem vai sofrer com isso é a população. Aliás, outro dia, sem querer, clicando na TV, vi um médico completamente doido, desesperado, dizendo que ele não ia atender mais ninguém, porque ele não tinha condições de atender os pacientes no hospital. Faltam equipamentos, faltam remédios. E a gente está vendo na televisão, né? Especialmente a saúde, deputado. Como é que fica? A saúde é uma vergonha, sabe por quê, Góes? Eu estou assim estarrecido agora com essas notícias todas, você também está, toda a população, de que a presidente Dilma, para não ser apiada do poder, para não entrar em processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ela está negociando todos os cargos, está entregando tudo e está entregando agora o Ministério da Saúde para o PMDB, está loteando o PMDB, entregando a saúde pública, que é uma área sensível, uma área estratégica para os brasileiros, para as brasileiras, uma área que a população precisa muito. Ela está simplesmente loteando, entregando para o PMDB fazer política com esse ministério tão importante. E o PMDB não tem nenhuma preocupação com a saúde pública, com o SUS, eles querem mesmo utilizar o Ministério da Saúde para fazer barganha política nas regiões, porque é um ministério que tem muita capilaridade em todo o Brasil. E eles querem fazer política para ter mais votos, usando toda a estrutura do SUS, dos hospitais públicos, das verbas, que é um ministério que tem muito dinheiro. Depois da educação, do Ministério da Educação, é o ministério que tem mais dinheiro. Então é uma vergonha e a população tem que se levantar, tem que se revoltar contra essa medida. O Ministério da Saúde é um ministério estratégico, tem que estar na mão de uma pessoa séria, de grupos que defendam o SUS e a saúde pública, não de picaretas, de pessoas fisiológicas, clientelistas, que vão acabar de detonar a saúde pública brasileira. E a presidente Dilma está entregando, sim, para salvar a própria pele, o seu mandato. Ela está entregando tudo, mas não vai adiantar. Ela entrega, mas pedem o impeachment dela, a saída dela, né? Então ela vai entrar para a história como uma presidente covarde que entregou tudo que eles queriam e ainda foi retirada do poder. Ou ela vai renunciar, não sei, alguma coisa vai acontecer, porque não tem mais governo, né? O governo agora foi entregue para Cátia Abreu, para o Kassab, para o sistema financeiro. Não tem mais governo do PT. Então é um governo hoje já contra a população. É verdade, né? Na verdade, a impressão que a gente tem é que o PT está se afastando, não é? Da presidente, e o PMDB está assumindo, na verdade, a direção do país, né, deputado? Como é que o senhor vê esse processo, o que está acontecendo na Câmara, no Senado? Isso aí, na verdade, o que nós estamos assistindo hoje é algo histórico que só cresceu e foi potencializado com essa crise toda. Eu acho que a única solução para isso, Góes, para romper com esse clientelismo, fisiologismo político, que agora as negociações são feitas abertamente pela imprensa, todo mundo já fala das negociações, da entrega dos cargos, assim, parece que para os políticos isso virou algo muito normal, faz parte do cotidiano, né? Negociações são feitas em praça pública de loteamento de cargos. Agora a população não pode aceitar isso. Nós que pagamos impostos, nós para defender a cidadania temos que reagir. Então é necessário nesse momento que haja uma grande manifestação nos moldes de 2013. As jornadas de junho de 2013, elas eram diferentes porque elas atacavam exatamente o que é corrupção, atacavam essa questão do abandono dos serviços públicos, quando defendiam, né, investimento em educação, mobilidade. Então nós temos que ter novos levantes populares, novas manifestações da população em todo o Brasil, com milhões de pessoas nas ruas,
né, dizendo não a essa política fisiológica, clientelista, esse ajuste fiscal que retira direitos trabalhistas, previdenciários e sociais da população. Né? Nós estamos tendo aumento do desemprego, a inflação voltou, os juros altíssimos, a violência aumenta no Brasil cada vez mais, não há mais perspectiva de crescimento econômico, de geração de emprego, de renda. Então, não podemos esperar nada do Congresso Nacional, os partidos políticos estão todos falidos nesse país, então não podemos esperar nada do mundo político, dos partidos, do Congresso Nacional, só mesmo a população organizada nas ruas, agora fazendo uma grande movimentação, pressionando o poder político, que nós vamos tentar resolver essa situação. Tem uma coisa que o Supremo votou, que o seu partido PSOL sempre defendeu, que é o financiamento só público. Na verdade, o fim do financiamento privado empresarial foi a única coisa boa agora que aconteceu agora esse ano, assim, talvez foi exatamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora tomou a decisão, né, que não se pode mais, que as empresas não podem, o poder econômico não pode mais financiar campanhas eleitorais. É um grande avanço para o Brasil, porque essa era uma das principais fontes de corrupção, de pagamento de propina dos agentes públicos, né, que vinha corrompendo e, na verdade, destruindo a democracia, a cidadania e o processo eleitoral. É um grande avanço para o Brasil. Agora isso tem que ser bancado, porque não é a vontade do Congresso Nacional. Já tem gente dentro do Congresso, deputados querendo mudar a lei para garantir. Foi aprovada uma lei da mini-reforma que já estabelecia o pagamento, o financiamento privado, mas essa decisão vai obrigar a presidente Dilma a vetar esse item daquela mini-reforma, que é muito ruim, que proíbe, por exemplo, partidos como o nosso, o PSOL, a ter tempo de televisão. O PSOL ficou fora pela mini-reforma do Cunha. Nós fomos retirados da propaganda eleitoral praticamente, o pessoal não vai poder mais participar de debate, porque querem nos calar e usar essa lei da mordaça. Mas essa decisão do Supremo, ela coloca em xeque essa reforma política, mas sobretudo o financiamento privado de campanha. Conversamos no nosso programa de hoje com o deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O PADEF, Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, coordenado pela Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, a SERT, do Governo do Estado de São Paulo, oferece 452 oportunidades de emprego. São 223 vagas na capital, 195 na Grande São Paulo e outras nas regiões de Barretos, Campinas e Vale do Paraíba, além dos estados de Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. A maior parte das vagas é destinada a operador de vendas e atendentes de loja. Se você se encontra nessas condições ou conhece alguém, as pessoas com deficiência e seus empregadores devem se cadastrar no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br/maisemprego.mte.gov.br. O cadastro também pode ser feito num dos 251 postos de atendimento ao trabalhador, os PATs, Poupa Tempo, ou na sede do PADEF aqui na capital, na Rua Boa Vista 170, no primeiro andar, no bloco 4, próximo à estação São Bento do metrô. O horário de funcionamento na sede é das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os documentos necessários para os candidatos às vagas de emprego são RG, CPF, PIS, quando tiver, carteira de trabalho, laudo médico, esse é importante, com o Código Internacional de Doenças, o CID, e audiometria, no caso da deficiência auditiva. Para o empregador, é preciso CNPJ, razão social, endereço e nome do solicitante da vaga. O programa Emprega São Paulo Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita, gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, a SERT,
em parceria com o Ministério do Trabalho e do Emprego, oferece também 9.418 oportunidades em todo o estado de São Paulo. Entre as mais ofertadas estão as oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de loja, costureiros, corretor de imóveis, estoquistas, mecânicos, operadores de caixa, pedreiros, recepcionistas, soldadores, atendentes de telemarketing e vendedores. Para ter acesso a todas essas vagas e aos programas de qualificação desenvolvidos pela Secretaria de Relações do Trabalho, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Aí você cria o seu login de acesso, senha e informa os dados solicitados. Outra opção também é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, munido de RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. Cidadania e serviço público há 16 anos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, hoje com muitas vagas de emprego, inclusive para os portadores de necessidades especiais. Também isso é um pleno exercício da nossa cidadania. E você já sabe, para ligar para nós, 11 31 04 38 36, nosso e-mail novo, fespesp@fespesp.org.br, nosso site é novo, www.fespesp.org.br, e você também nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no Twitter, sempre procurando por Federação Fespesp. E o programa você já sabe, você pode acompanhar online todos os domingos às 9 da noite de qualquer lugar do mundo, no site da TV aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp. E aí você vai acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser. Teve alguma dúvida, quer trazer alguma sugestão, alguma crítica? Assista quantas vezes você quiser e de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.